Espírito Santo. Isso é muito lindo, isso é muito legal, isso me empolga tanto, porque temos o privilégio de falar do amor de Jesus. A gente tem o privilégio de conhecer Jesus, aprender sobre Jesus, e estamos capacitados por Deus e por essa igreja a pregar o Evangelho. E uma coisa que eu fiquei meditando quando eu estava lendo a palavra foi sobre os discípulos. O que os discípulos fizeram depois que Jesus foi crucificado, depois que eles não estavam mais na presença de Jesus. A maioria dos discípulos ficavam perdidos, sem saber o que fazer, mas, como o pastor falou antes, quando Jesus veio, eles estavam reunidos. Quando Jesus se apareceu para eles, eles estavam juntos, porque depois que Jesus morreu, começavam a perseguir mais os cristãos. Então eles se escondiam, mas eles não ficavam cada um em um lugar, cada um se protegendo de um jeito e tentando fugir, não. Eles se juntaram e ficaram ali, esperando para saber o que fariam depois. E assim Jesus apareceu. E é isso que devemos fazer, caso algum de nós, como começou com 50 pessoas e agora tem 21. Essas pessoas que desistiram do caminho não deviam sair e tentar resolver seus problemas de outras formas, mas se unir com a gente. Devemos nos unir, pois juntos somos mais fortes. Essa semana o pai estava me falando sobre o poder da unidade. E o poder da unidade em Cristo Jesus são coisas inimagináveis. E se a gente continuar forte, e mesmo quando a gente pensar que as tentações vão tirar a gente do ministério, que as tentações estão muito fortes, porque lá em Coríntios fala que Deus não dá tentação maior do que possamos aguentar. Então, se a gente fala que a tentação está muito forte, é preguiça, é comodidade. A gente está lá tipo, eu não estou aguentando. Mas Deus deu poder para a gente aguentar qualquer coisa. A gente tem esse poder em Cristo Jesus. E por mais que as coisas do mundo, o trabalho, a escola, a faculdade, o namoro, o casamento, os filhos, quaisquer coisas tentam afastar vocês da presença de Deus, devemos nos unir. E assim como tem alguns de vocês aqui que desistiram da escola de líderes, que não quiseram continuar o caminho, Jesus, em uma das suas aparições depois de sua ressurreição, foi passear na praia. Os discípulos Pedro, João, Natanael estavam sem fazer nada, e Pedro falou bem assim: eu acho que vou pescar. Aí os discípulos olharam para Pedro e falaram bem assim: a gente também vai. Aí eles foram, pegaram o barco, pegaram a rede, foram lá pro mar, e chegaram, jogaram a rede e ficaram a madrugada toda tentando pescar. Só que eles não pescaram nada. E Jesus, de manhã cedo, em uma forma diferente, que eles não conseguiram reconhecer à primeira vista, apareceu. E Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa de comer aí? Aí Pedro respondeu: não. Aí Jesus falou: então joga do outro lado, assim como na primeira vez. Aí Pedro jogou a rede e apareceu 153 peixes grandes. O peso da rede era tremendo, mas mesmo assim a rede não se quebrou. E quando isso aconteceu, João olhou para Pedro e falou: Pedro, aquele ali é o Senhor. Pedro não olhou, não pensou 3 vezes, colocou a capa dele, pulou na água, nadou e chegou perto de Jesus. Os outros discípulos não fizeram isso porque o barco estava pertinho e eles acharam melhor só chegar ao barco. Mas Pedro ficou tão empolgado que Jesus estava ali, e chegaram e queria ver Jesus. E Jesus foi pedir os peixes deles: traga aqui para a gente comer. Todo mundo olhava para Jesus e não via a mesma face de Jesus, mas nenhum tinha coragem de perguntar se era o Senhor, pois eles reconheciam a presença de Deus. Eles tinham intimidade com Deus tremenda, que não era a forma física, mas a presença dele, que faziam eles ter certeza que eles estavam lá. E por mais que possamos ter desistidos, ou possamos não achar dignos de ser um líder de célula. Meu Deus do céu, eu vou comandar uma célula, como é que faz isso? Ai meu Deus, eu tenho que pregar? Não, eu não sei pregar. Tá precisando de alguma coisa? Ai meu Deus. A gente pode ajudar a igreja não em si, que eu estou falando no templo, mas quando a gente ajuda o templo, a gente ajuda o corpo de Deus, pois a gente não está fazendo pela congregação em si somente, mas a gente está fazendo para Cristo Jesus. E quando a gente limpa o chão, ou então a gente prega, ou então a gente lidera uma célula, a gente não está fazendo porque que a gente é legal, porque que a gente é bonzinho,
ou então porque eu sou capacitado, mas porque Deus me chamou e Deus me capacitou. E devemos fazer isso, devemos pregar. Mas como é que a gente prega? Como é que eu só chego e falo de Deus? Mas para isso você tem que ter intimidade com Deus. Vocês têm que se alimentar de Deus. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, os discípulos dele tinham saído para comprar comida. E ele ficou lá e ele conversou com a mulher samaritana, e a samaritana foi lá e entendeu que era o evangelho, saiu pregando. E quando os discípulos voltaram, eles falaram: Jesus, a gente comprou uns pão aqui para você. Aí Jesus falou: eu não me alimento disso, o alimento que eu tenho vocês ainda não conhecem. Aí os discípulos ficam: ué, alguém deu pão para Jesus? Jesus comeu e Jesus fala: eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. E quando a gente se alimenta de Deus, amém. Quando a gente se alimenta de Deus, é esse alimento que a gente quer dar para alguém. Minha irmã fica me perguntando às vezes por que eu faço algumas coisas assim na igreja, por que eu tenho certas atitudes com a igreja, por mais que tenha alguma coisa que incomode e tudo mais. E eu falo para ela, porque eu não faço em si somente para as pessoas, eu tento fazer para Deus. E você não deve olhar para as pessoas, mas deve olhar para Deus. Então, quando a gente se dispõe, quando a gente entende que todo mundo aqui é líder em potencial e ungido por Deus, só que não descobriu ainda, porque todo mundo tem unção de Deus na vida. O pai é pastor, Bruno é profeta, cada um tem uma coisa aqui, cada um, basta a gente descobrir e servir a Deus, pois não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus no mundo. Não há nada melhor. A gente aprendeu tanto sobre como pregar, como liderar, como fazer um sermão, como não errar, sobre batalhas espirituais. E é isso que a gente deve fazer, a gente deve botar em prática o que entendeu. Semana passada, no culto de abertura da juventude, eu falei que a gente não deve só orar quando acorda, quando almoça e quando dorme. Isso não é intimidade com Deus, isso é obrigação. A gente está dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Senhor. A gente tem intimidade e relaciona com Deus quando a gente para de verdade, tem um tempo para Deus. E nós, como líderes, devemos orar muito mais, porque seremos alvos muito mais fortes do inimigo. Devemos nos proteger, porque ele vai visar a gente, porque seremos futuros líderes de células, seremos futuros líderes em qualquer lugar que a gente for, pois em todo lugar que a gente estiver, a gente vai pregar o evangelho. Então a gente tem que se unir e ficar forte junto. E a gente tem que levar esse amor que a gente recebeu no encontro 8 meses atrás para as pessoas que ainda não tiveram. Amém? Anunciamos a